Oi gente, bem-vindo à minha terra. Essa semana foi de trabalho árduo porque foi confirmado que provavelmente já não vamos ter mais geadas fortes, então já começou o processo de se preparar para a primavera. E além de estar se preparando para a primavera, também chegou alguns presentinhos aqui para mim que eu fiquei muito feliz de receber porque fazia tempo que eu queria essas espécies. A primeira que a gente vai ver hoje vai ser uma chamada araruta, que quem é aqui do Brasil provavelmente conhece ela como uma planta não desejada, porque ela cresce profusamente e muitas vezes entope os nossos cultivos com batatinhas dessas que vão se reproduzindo ano tras ano. Mas a história era muito diferente antigamente, tempos os quais se utilizava muito essas batatas para produzir fécula de grande quantidade e produzir mingaus, biscoitos de polvilho e várias outras receitas. Com a proliferação do aipim e processos industrializados, nós já começamos a parar de utilizar ela, mas com isso a gente cada vez está perdendo mais a nossa biodiversidade e também a nossa capacidade de resiliência alimentar e também diversidade alimentar, o que ocasiona na nossa saúde vários malefícios. Então, aqui está a plantinha de araruta. Essa planta parece uma amaranta, é da mesma família, né? Com essas folhas simples, em um pecíolo largo, e abaixo da terra a gente vai ver isso, né? Essas batatinhas. Para plantar ela, na verdade, a gente não precisa toda essa parte superior. Então, primeiro, vou limpar essa sacola e assim eu vou pegar só os bulbos para mim, que é o que interessa, tá? Vou deixar ela que ela brote novamente depois. Então eu vou cortar tudo isso fora e vou ficar só com os bulbos. Olha só como eles são, né? São bem grandezinhos até, são bem gostosos. Escutei também que dá para comer ele na chapa do fogão a lenha, vou ter que provar também para ver como é. Se vocês gostam de ir em mercados mais orgânicos, assim, de agroecologia, muitas vezes se encontra ainda biscoitos de polvilho de araruta e também no mercado, às vezes, a gente vê farinhas, amido de araruta. Porém, hoje em dia, eles utilizam como comercial esse nome, mas a maior parte não é mais araruta, eles só colocam como nome, mas é feito de mandioca. Então, mesmo que a gente pense que já provou, esse produto muitas vezes é adulterado, né? Então, vamos limpar tudo isso e aí a gente vai fazer o plantio. Também me deram uma prova aqui do polvilho, tá? Foi o Nilo, muito obrigado, Nilo. Para a gente poder fazer alguma receita também por esses dias. Tem uns tubérculos bem grossinhos. Ó, alguns eu até vou guardar para provar posteriormente. E o produto final, a gente vai pegar esses tubérculos aqui, vai limpar ele bem primeiro, liquar ele no liquidificador, decantar o amido para baixo, a fibra vai ficar boiando junto com a água, mais ou menos. A gente vai eliminar essa água e deixar o amido no sol até ele secar, ele vai ficar com uns grumos meio grandes, a gente vai ir quebrando ele e posteriormente o que a gente vai ter é um amido bem fino assim. Olha só, parece amido comprado no mercado, né? Muito boa qualidade. Então agora a gente já tem aqui os nossos tubérculos, uma pazinha e vamos lá plantar. Como eu falei, a araruta é considerada planta daninha, então vai ser muito fácil o seu plantio e na verdade o que mais a gente vai ter que fazer é cuidar para ela não se proliferar para outros lugares. Por isso eu já fiz ela numa cama já mais afastada no meu jardim. Eu não coloquei ela bem na frente de casa para não ter problema posteriormente, tá? Mas por isso, se a gente tem um solo mais ou menos de uma densidade boa, não importa se é argiloso ou arenoso, ela vai suportar qualquer um. Ela vai vir bem e a gente não precisa melhorar a terra, tá? Ela não se importa com a acidez, então não precisa colocar calcário. E se é uma média fertilidade, a gente já não precisa adubar tampouco. E aqui está o espaço que eu escolhi. Vamos deixar nossas batatinhas aqui
E esse vai ser o canteiro então, tá? Eu já tinha plantado aqui ano passado, nessas duas aqui, batata doce, e nessa eu tinha plantado inhame debaixo do solo, tá? O inhame de terra. Então, ano passado eu tinha adubado, tinha dado muita planta daninha aqui. Eu acho que ainda talvez eu vou ter um pouquinho de problema, porque ainda tem umas ramas, a maioria morreu da geada. Tentei limpar o máximo possível e foi só isso. Eu só tirei os insos, aplanei novamente o território e agora eu já vou poder plantar. E quando vocês olham um solo assim, vocês veem ele tá levezinho, sem inso, muitas vezes vocês acham que o trabalho é fácil. Mas essa é a realidade de como estavam os canteiros antes. Aqui está um dos canteiros, que esse eu acho que eu tinha plantado batata ano passado e eu descuidei dele depois da temporada de verão. E olha só, tudo isso são plantas não desejadas que cresceram por cima. E para limpar isso não é fácil, tá? Se a gente tenta arrancar com a mão assim, elas meio que se desfazem e as raízes continuam lá embaixo. Então a gente tem que arrancar todas as raízes para logo os cultivos que a gente colocar esse ano não ficarem contaminados e cheio de plantas que vão competir pelos recursos, tá? A araruta é boa para esses lugares que tem um pouco dessas gramíneas que crescem fortemente, porque ela não se importa tanto com competição. Mas igual é melhor limpar bem para que ela consiga desenvolver o melhor possível e pegar o máximo de sol possível. E às vezes a gente perde a cabeça com cultivos mais difíceis, como a batata baroa, a batata inglesa, que não podem ter nada de competição. Já se a gente vem para essas plantas quase nativas lá da América Central, né, mas já está no Brasil faz muitas centenas de anos, elas são muito mais resistentes a essas competições nesses ambientes naturais, então ela vai ser muito boa. E como eu tinha falado que ela é bem invasiva, eu gosto de plantar nesses sistemas de camelões, né, que seria essas partes mais elevadas. O solo normal aqui dessa zona é bem duro, ó. Se a gente tenta fincar a pá, ele nem entra. Então, para que essa planta consiga sair dessa parte aqui e invadir os outros canteiros vai ser muito difícil. Ó a diferença, ó, se eu tento furar aqui, ó, a pá quase não entra. E se eu vou aqui, ó, a pá entra completamente, tá? Então esse solo já tá bem mais solto. E a gente vai fazer o mesmo processo que a gente já tinha visto em vários vídeos. A gente vai soltar as batatas. Não importa muito a distância, não é uma planta muito exigente assim, então a gente só vai ir colocando elas. Tô colocando a uma distância de mais ou menos 40 centímetros. E feito. Vou trocar uma dessas batatas grandes para eu poder provar elas também. Aqui. Aqui. E assim eu vou ficar com umas grandinhas para eu provar já alguma receita. E vamos começar a enterrar. É um tubérculo e a gente vai querer alguns olhos assim, ó. Se a gente tem esses olhinhos daqui que vai desenvolver novas folhas. Aqui também a gente vê outros saindo e também a gente tem raízes. Com uma plantinha assim, a gente já vai ter um grande cultivo. E o que a gente vai fazer agora é enterrar ela sempre sabendo que a batata apontando para baixo e só fincar no chão para que uma pontinha ainda esteja saindo. E assim de fácil vai ser plantar araruta. Hoje em dia a gente tem tudo tão padronizado. Nos últimos 2 dias, mais ou menos, eu tô pensando seriamente nisso. A gente sempre come os mesmos alimentos, se veste com os mesmos tipos de roupa. Arquiteturas das nossas casas são todas 100% iguais, carros pretos e brancos.
a gente não tem mais nenhuma criatividade, nenhuma diversidade na nossa vida. Antigamente a gente tinha tantos recursos e a gente começou a abandonar todos eles e homogeneizar as nossas vidas. Em questão alimentícia, nossa produção podia ser muito mais ecológica se a gente começasse a voltar a esses cultivos que requerem menos adubo, menos pesticidas. A araruta não tem nenhum tipo de pragas. Então, se a gente começasse a mudar um pouquinho nas nossas vidas e despadronizar e começar a aceitar esses cultivos que são mais nativos, a nossa vida ia ser muito mais fácil. Bom, para quem não sabe, eu vivo em Salvador do Sul, aqui no interior do Rio Grande do Sul, que é basicamente uma colônia alemã com muita história de colonizadores que vieram para cá sem nada, sem comida, sem dinheiro e foram quase que tocados aqui para que conseguissem sobreviver e desenvolver essa região. Então, a nossa cultura está muito carregada de várias histórias de sobrevivência e uma mistura dessa cultura alemã e também essa cultura meio indígena aqui do Brasil, também misturado com a cultura portuguesa, que tinha um pouquinho nessa região. Então a gente desenvolveu diferentes pratos, diferentes formas de alimentação que foram passadas de geração a geração. E hoje em dia tudo isso está se perdendo. Salvador do Sul aqui, agora eles estão começando a pensar um pouquinho mais em turismo e começaram a desenvolver alguns projetos. E aí que começou toda essa história que eu disse que faz uns 2 dias que eu tô pensando nisso. Meu pai estudou aqui num colégio, num monastério, num colégio de padres, e ele sempre conta as histórias, né, que desde pequeno eles trabalhavam nas hortas, trabalhavam nos vizinhos, nos cultivos, para que assim ele ganhasse a escolaridade dele. E eram tantas coisas diferentes e a produção de tantos alimentos que tinha nessa região. E também a vida era envolvida nas árvores nativas, de caminhar e comer um ingá, pegar um alho selvagem e comer enquanto trabalhava na roça. E nesse desenvolvimento turístico, eles pegaram esse colégio de padres e começaram a fazer o paisagismo na frente. E a história não é diferente de nenhum lugar aqui no Brasil e também na Argentina, no Chile. Ao invés de colocar uma paineira que dá essas flores meio rosadas, lindas, e esses frutos em forma de algodão mais tarde na temporada, ou uma corticeira da serra, que é uma árvore tão emblemática com cores vibrantes, eles foram lá e colocaram como árvore principal do jardim uma oliveira. É sempre essa padronização arquitetônica, paisagística e também de comida que hoje em dia me dá como uma ansiedade. Ao invés da gente desenvolver esse sentimento de pertenência, de gostar dos nossos animais, de gostar das nossas plantas, da cultura dos nossos antepassados, a gente começa só a olhar umas imagens em Pinterest, de ver o que os famosos colocam em suas casas e a gente quer o mesmo. Eu não consigo entender como a gente vai abandonar, por exemplo, uma araruta que dá tanto alimento de tão boa qualidade para consumir esses amidos que vêm muitas vezes do milho dos Estados Unidos e às vezes também coisas até muito piores, completamente sintéticas ou também cheia de agrotóxicos. Eu realmente gostaria que a sociedade começasse a pensar mais com o coração e não somente com a carteira e com essa ideia de fama e fazer o que todo mundo está fazendo. Por que a gente não coloca mais o coração na terra e começa a produzir essas coisas que por centenas de anos os nossos antepassados cultivavam e faziam, ao invés de continuar trazendo coisas de fora e esquecer a nossa cultura, tá? E é por isso que eu gosto de plantar o tupinambur, batatas de diferentes cores, milho ancestral, araruta, entre outras, assim, que pelo menos provem, tentem, perguntem para os seus antepassados o que é que eles comiam, o que é que eles plantavam, e vocês vão aprender que existem muitos mundos dentro desse mundo globalizado que a gente vive, tá? Bom, era isso para araruta. Vamos ver mais uma coisinha que a gente tem que plantar agora. Essa mania da oliveira, de verdade, já... Eu não tô falando que ninguém pode ter uma oliveira. Claro que a gente pode ter e é legal ter diferentes cultivos. Talvez
colher a sua própria azeitona, pero tem vários substitutos tão bonitos quanto, que nem eu falei aqui na região, né? Uma corticeira, uma figueira que está tão arraigada à cultura gaúcha. Também, se vocês querem, deixa eu ver, tá aqui uma planta com uma folhagem um pouquinho mais prateada, a gente também vai ter a super nativa, que tá aqui uma bem pequenininha, mas ela vai ficar bem maior, que dá muitos frutos, passarinhos adoram, a gente também pode consumir. Eu me lembro tanto quando eu era pequena que a arborização das cidades era feita sempre com frutas nativas, então no caminho do colégio a gente podia parar na avenida principal lá em Novo Hamburgo, se empanturrar de amor, eu chegava com os dedos todos roxos na aula. Carlos Barbosa também tá assim, eles plantaram pitangueiras, goiabas serranas, vários tipos de fruta ao redor do caminho. Acho que a gente tem tanta coisa para aprender com a nossa flora e também fauna aqui na região e a gente sempre acaba trazendo coisas exóticas. Palmeira azul, palmeira Bismarck, sempre essas exóticas, ou a sica também, que é utilizada muito por aqui. Mas por que a gente não planta um butiazeiro, que é nosso, ou uma palmeira jussara, se vocês estão mais ao norte, um açaí, vai dar tantos frutos, a gente vai atrair, não vai causar uma coisa bonita só por causa das plantas, mas também a gente vai ver os tucanos, diversos tipos de louros, papagaios se alimentando dessas frutas. Então o jardim começa a ter mais valor se a gente usa essas nativas, tá? E não falando em nativas, né, mas outro presentinho que é muito bom para arquitetura que eu ganhei foi uma muda desse bambu mais grande, tá? É um bambu do grosso. Aqui a gente pode ver um pedacinho dele. Esse também eu vou ter que plantar. Eu já sei onde é que eu vou plantar, então vamos lá. Bambus a gente também tem várias espécies nativas que a gente não chama de bambu, né? A gente chama de taquara, mas a maioria deles não é tão resistente, tá? Então eu quero plantar algumas dessas moitas um pouco mais resistentes. Agora em setembro eu quero fazer um galinheiro, tô pensando em fazer toda a estrutura de bambu, vou compartilhar com vocês, obviamente, né? Então, para não ficar dependendo dos vizinhos e ter que pegar deles sempre essas madeiras, eu vou plantar aqui na minha zona também. Os bambus são muito fáceis de reproduzir, eles aguentam um pouquinho de geada, tá? Não muito. E querem sol, no mínimo 3 horas de sol por dia, tá? Então eu vou plantar bem aqui na divisa, onde pega solzinho agora na manhã e vai ficar perfeito. Bom, o bambu não tem muito segredo. A gente vai fazer um buraco aqui. Esse solo, ele é bem preto, tá? É muita matéria orgânica, então ele não é muito apertado, o que vai ser muito bom pro cultivo de bambu. Bastante raiz, isso sim, mas ele vai pegar bem aqui nessa zona. Vamos fazer um buraco só para abrir um pouco. Sabia que aqui ia ser um solo bom. Bom não, né? Ele é bem ácido e pobre, mas a textura dele é boa, né? Então fazer um buraco aqui, pegar uma das mudas. Aqui tá, com raízes. Ele estava plantado num solo mais argiloso do que o meu. Vamos colocar aqui para ficar mais ou menos rente à terra. E já vamos fechar novamente. O bambu, ele não tem raízes muito profundas, tá? Então a gente pode colocar ele na terra assim e posteriormente fazer uma adubação por cima, tá? Porque o compost ele vai começar a baixar com o tempo e como ele não precisa ir muito à profundidade, ele vai servir direitinho o propósito de adubar o nosso bambu. Bambu é muito resistente, a gente sempre pensa em casas com madeira, né? Mas construções de bambus são tanto ou até mais resistentes. Vamos pressionar um pouquinho aqui. Não é apertar demais, né? É só fixar. Colocar o resto por cima. Depois a gente vai fazer
uma irrigação, colocar um balde de água mais ou menos, e aqui está uma muda do bambu. E tem mais uma coisinha que eu consegui essa semana, fui para a cidade e eles estavam vendendo cormos de gladiolo, que é uma plantinha que eu adoro. Sempre quando eu vejo cores diferentes, eu pego elas, compro algumas, tá? Dessa vez eu consegui vários tipos de cores, alguns mais arroxeados, um tom de rosinha, bebê, coisa mais linda. Então eu comprei uns 10 bulbos mais ou menos para colocar no meu jardim e assim já ter bastante cor agora na primavera. Pegar aqui uma pazinha e os nossos cormos. Ah, Samantha, por que se chama às vezes cormo, às vezes bulbos? Qual é a diferença, se tem alguma diferença? Bom, os cormos, na verdade, são um tronco engrossado embaixo do chão, tá? Ele não vai ser capas de folhas grossas que nem a gente tem na cebola. Então os cormos eles são mais sólidos e é o que a gente vê então nos gladiolos. Já se a gente pensa, por exemplo, numa batata de dália, isso é um tubérculo porque a gente vai ter um armazenamento de açúcar dentro dela, tá? Então também é diferente. E já uma cebola é um bulbo porque na verdade é um engrossamento e criação de folhas uma por cima da outra cheias de água, tá? Então elas armazenam bastante água, essa é a diferença dos três. Outra coisinha muito especial que eu ganhei da minha amiga Carmen essa semana foi essa muda aqui de acanthus mollis. Essa é uma planta linda, já pelas folhas que são de grande tamanho e bem ornamentais, mas também elas vão criar uma flor, um pendão bem grande de mais de 1 metro com flores brancas, com uns padrões um pouquinho mais escuros. Acanthus mollis é uma das minhas plantas favoritas de clima templado. De verdade, eu quase chorei quando ganhei essa planta, já estava buscando ela faz muitos anos. E aqui atrás eu semeei bastante sementes de amapolas, tá? Que vão também começar a se desenvolver se eu tiver um pouquinho mais de frio esse ano, né? Eu não sei como é que vai ser. Mas, além das sementes de amapola que eu coloquei no chão, a gente vai plantar aqui os nossos gladiolos. Então, quando vocês comprarem gladiolos, é isso que vocês vão querer ver. Eu já peguei alguns um pouquinho mais desenvolvidos, porque agora já é a época de começar a plantar eles e eles já deveriam estar brotando. Então, o que a gente vai ver quando compra eles? A gente precisa encontrar cormos que são bem firmes, tá? Se a gente apertar ele e ele estiver mole, quer dizer que ele não está bom, selecionem outro, tá? E se a gente já vê ele com um brote para cima, não tem nenhum problema, porque agora já é a época dele começar a brotar e assim então vai ser um cormo bom. Se tiver mole, não comprem. E a gente vai querer então plantar eles a mais ou menos uma distância de 15 centímetros cada um. Aqui eu tenho um grande território e eu vou ter 11 corminhos desses, então a gente pode dar uma boa distância para eles. E como a gente vai plantar eles? Bem, a profundidade tem que ser um pouquinho grande para que assim, quando ele comece a desenvolver essas folhas, que vão ter quase 1 metro de altura, eles não comecem a tombar para os lados, tá? Então a gente vai ter que dar uns 15, 20 centímetros de profundidade, tá? Então vamos fazer um buraquinho aqui no nosso solo e vamos colocar ele lá dentro, bem profundo, para que assim ele não tombe depois. Vamos colocar mais um. E assim vamos continuar. Essa daqui que eu tenho aqui atrás é um híbrido de gladiolo também. Agora eu me esqueci o nome dela, mas depois eu deixo aqui para vocês. É uma planta linda também. E aqui, então, a gente vai ver. Ó, vamos fincar a nossa faca no chão, abrir o solo e colocar ele lá dentro e tapar novamente com terra. Então aqui está nosso cormo, a gente vai ver o crescimento já saindo verde aqui para cima, aqui embaixo vai ter um pouco de raízes, então a gente vai ter que plantar ele assim, tá? Não invertam, que ele vai perder muita energia tentando dar a volta para vir para cima e talvez ele não funcione. Então nessa forma aqui. Vamos vir no nosso solo, fincar a profundidade e enterrar ele 10, 15 centímetros no mínimo para que ele não tombe facilmente.
Esse solo aqui eu já tinha melhorado, tá? Como eu tinha plantado amapolas, elas não germinaram ainda, tá? Precisam mais frio. Eu já tinha colocado esterco nessa zona, tá? Último. Ó, mais ou menos essa profundidade. Solo por cima e tá pronto. Bom, essa é uma época que vai ter muito trabalho por adiante. Desde plantar os cultivos de primavera, verão na nossa horta, bem como semear essas flores também de temporada de primavera e verão, e também alguns outros cultivos, como eu mostrei semana passada, que eu já comecei, como a linhaça, que já estão brotadinhas e bem verdes. Tem muitas coisas que a gente vai fazer, e o bom é que essa temporada não é tão quente ainda para ficar trabalhando no sol e não temos que regar tanto se vocês vivem em locais como eu, que ainda temos chuvas no inverno. Mas isso é um pouquinho dos trabalhos que eu fiz essa semana e espero que vocês também façam e consigam plantar muita coisa para ter muito alimento e floração nessa próxima temporada. Bom, isso era tudo para esse vídeo da semana e até a próxima. Tchau!